Espírito respirando aqui. Olá, paz de Cristo Jesus, muita alegria, estamos aqui para o segundo episódio desse abençoado projeto Chaves para uma Fé Dinâmica. No primeiro episódio falamos sobre a mente, hoje vamos falar sobre fé. Vai entrando aí, vai convidando seus amigos, seus familiares, todos irmãos. Vamos caminhar juntos aqui nesse abençoado aprendizado com Jesus. Já está aqui com a gente o Antônio Lima, já está aqui meu genro Giovanni, um abraço saudoso aí para o Giovanni. Está aqui a irmã Lili, Deus abençoe. Vamos caminhar juntos aqui hoje, tema muito importante. Vamos fazer aqui uma oração, enquanto isso estamos aguardando mais pessoas queridas, amadas, para caminhar conosco. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade preciosa que alcançamos de estarmos aqui através desta live, caminhando junto com todos que vão aqui, Senhor, estar conectados conosco para receber através do Seu Espírito Santo essa importante instrução. Amém. Obrigado aí ao Vimson. Ô Vimson, abraço, hein? Bom ter você aqui também com a gente para esse abençoado e revelador. Eu disse no primeiro episódio sobre os segredos, E realmente revelei aí o código. Agora vamos falar sobre fé. Bom, Hebreus capítulo 11, vou ler aqui alguns versículos que fala sobre a natureza da fé. Ora, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, depois segue do verso 4 ao 7 falando sobre os heróis da fé, iniciando aí com Abel, depois os patriarcas da fé com Abraão, depois fala sobre Moisés, depois, consequentemente, sobre os israelitas. E eu quero aqui ler agora os últimos versículos aqui, olha. Quero ler com vocês aqui do verso 30 até o 40. Tá aí, pastor Helena, obrigado por estar conosco, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, André, aqui por estar conosco aqui também. Olha o que diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir que há a respeito ainda de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Glória a Deus. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada,
Da fraqueza tiraram força. Olha o que é capaz de ocorrer quando nós exercemos a fé. Da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha aqui as mulheres. Veja que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque aqui o versículo 35 nos dá informação extraordinária do exercício da fé. O que está dizendo? Que essas mulheres sepultaram seus maridos. Sepultaram dentro do contexto da época, né? Não era o mesmo procedimento de hoje. Mas o fato é que elas ficaram viúvas, seus maridos morreram. Olha isso aqui. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Extraordinário. Extraordinário. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus proveu a eles uma coisa superior. Olha, tem algo superior a promessas. E eles alcançaram isso, sendo aperfeiçoados. Que coisa extraordinária. Bom, é importante ressaltar que todo ser humano que nasce, que todo ser humano que se move na face da terra, ele possui uma fé natural. Ele já nasce com a capacidade de exercer fé. Isso de forma natural. Com o passar do tempo, ele vai exercitando essa fé natural. Ele passa a acreditar na capacidade dele, ele passa a acreditar que ele possui uma vocação para um determinado trabalho, uma profissão, entende? A pessoa, ela já nasce com isso, com a fé natural, de que à medida que ele for vivendo os ciclos da vida, à medida que a pessoa vai vivendo todos os ciclos, ela vai se dando conta de que há uma fé nela, uma fé natural, onde através desta fé ela vai exercendo a confiança no seu potencial, naquilo que ela é capaz de fazer, ou seja, ela passa a acreditar nela, ela passa a acreditar nos seus valores, constantemente em direção ao exercício desta fé natural. Obrigado por estar conosco aqui, irmã Roseli, a irmã Josi, Deus abençoe, o David, Deus abençoe, a missionária Ana também. Então veja, todo mundo já nasce com essa fé. Todo mundo nasce com a capacidade de crer, de acreditar. Isso é exercício de fé. Eu disse no primeiro episódio, dando uma rápida menção sobre a fé, que até o ateu, ele possui fé.
Ele não crê em Deus, ele não crê na existência de Deus, mas ele crê em si mesmo. Entende? Ele acredita nele mesmo. Ele é capaz de acreditar nas habilidades dos homens, nos talentos dos homens. Percebe? Então essa fé natural, todo ser humano tem. E aí, ele vai começar a canalizar a sua fé, seja em si mesmo, vai começar a canalizar a sua fé, até mesmo no que diz respeito ao aspecto espiritual da fé, que eu vou falar agora. Ele começa então, aqueles que acreditam em Deus, caminhar numa procura de Deus, numa procura. É a fé espiritual. E muitas pessoas possuem essa fé. Elas acreditam na existência de Deus. E elas estão procurando. Elas estão à procura. Muitas dessas pessoas são bem intencionadas na sua fé. No entanto, a fé delas está canalizada de forma errada. Não está ligado à fonte. Jesus declarou que ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus sempre levou as pessoas a exercer a fé no aspecto espiritual e até no aspecto natural, porque Jesus mostrava às pessoas que elas possuíam o seu valor, que elas tinham a capacidade de entender que sim, elas eram capazes de realizar coisas. Então, de modo que a fé espiritual, ela é extraordinária, extraordinária. E mesmo quando não está canalizado na fonte, ligado na fonte, Deus, ao ver a pessoa exercendo a fé, Deus, ao perceber que ela está querendo caminhar numa jornada de fé, Deus se encarrega de facilitar ela encontrar a fonte da fé, tá? Então, mesmo nessa condição de busca da fonte da fé, ela pode alcançar algumas graças, sim, alcança, isso é fato, alcança. No entanto, quando essa fé se conecta com a fonte, aí é extraordinário, é libertador. Então veja, olha, a fé faz com que o homem, faz ao homem aquilo que ele não pode fazer. Sim, a fé faz ao homem aquilo que ele não pode fazer. Adão, Deus colocou nele toda a sua estrutura de DNA. Adão possuía o DNA de Deus, os genes de Deus, a natureza de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E Deus criou todo o universo, criou toda a terra. Deus teve o trabalho de levar 5 dias, tá? 5 dias, criando tudo, formando tudo. O homem só foi criado no 6º dia. E quando Deus criou o homem e colocou ele lá, Deus disse para ele: olha, tá vendo tudo isso? Agora é contigo. Eu, Deus, dei a você minha imagem, minha semelhança. Você possui a capacidade que eu lhe entreguei de agora em diante caminhar na fé que vai levar você a administrar tudo isso. Agora, daqui para frente, é você que vai dar nome a todos os animais, seres viventes. Deus criou aves, Deus criou quadrúpedes, Deus criou todos tipos de animais, de pássaros, de bestas feras, e diz para Adão: agora é contigo. Deus colocou no jardim inúmeros tipos de árvores frutíferas. E disse: agora é com você. Vai na fé.
É você agora que vai olhar para um animal, você vai olhar. E ao olhar para aquele animal, você vai dizer, é macaco, é girafa, é onça, é um leão. Percebe? Os passos dali para frente foi movido pela fé em Adão. E assim, esta fé extraordinária é o desejo de Deus que a gente viva. Então, veja, a fé faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós lemos aqui em Hebreus o versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando, está aguardando, você tem um projeto, um sonho, uma promessa, mas ela não se concretizou. Você está aguardando, então você está esperando naquilo que não se vê, tá? E você então está debaixo de uma convicção de fatos que se não veem, tá? Então veja, isto é fé. É a natureza da fé. Veja que isto é tão real, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Olha o que diz lá. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha, isso é poderoso. Nós precisamos entender esse princípio. Precisamos compreender isso. O poder da fé torna o sonho realidade. Todo sonho possui uma fé. Por que que Deus deu ao homem essa capacidade de sonhar? Isso é uma dádiva de Deus para nós. Ninguém pode tirar de mim a minha capacidade de sonhar. Ninguém pode tirar de você a capacidade de sonhar. Ninguém pode colocar limites aos meus sonhos, aos seus sonhos. Ninguém. Pense nisso. Aliás, esta é uma das muitas maneiras com que Deus fala conosco. Fala com o homem, com a mulher, através de sonhos. Deus se revela desta forma. Por quê? Porque Ele nos deu isso. Ninguém pode tirar de nós, ninguém pode tirar de você. Então veja, todo sonho possui uma fé compatível para que ele se torne realidade. Por quê? Foi a fé que gerou ele. Se você compreender esse princípio, e for capaz de colocar o seu sonho, aquilo que está no teu coração ativado, veja, a fé é capaz de ativar em nós projetos, sonhos. Sim, entenda que isso já é um sinal da fé. Agora, se não tem fé nesse sonho, não é sonho, é fantasia. É fantasia, é algo que é uma fantasia e movido pelo sentimento. Nós compreendemos, conforme eu disse no primeiro episódio, que a nossa fé não é uma fé burra. A nossa fé não é movida por sentimentos. Não, porque o meu sentimento, embora eu vou falar ainda sobre isso, né, sobre emoção, mas dando uma introdução aqui, meu sentimento leva a eu ter um dia bom, um dia mau, estar bem, estar alegre, estar triste, né? Estar rindo, estar chorando. Isso é coisa do sentimento. Mas a fé, ela permanece em todo o tempo, no dia bom, no dia mau, eu alegre, ou eu triste, ou eu sorrindo, ou eu chorando. Ela permanece. Ela permanece firme, forte. Ela está ativada em nós. Nós não podemos negligenciar o uso desta fé. Não é porque você está triste que você está com menos fé. Não. Não é porque você está chorando que você está com menos fé. Não. Ela continua ativa dentro de você. Ela continua aí. Então, compreenda
que aquilo que está aí sendo apresentado como um sonho, um desejo, um projeto. Olha Abraão, que antes era Abrão, em Ur dos Caldeus, sabe o que levou Deus a se revelar a ele? Ele teve a capacidade de lá dentro compreender que tinha uma fé dentro dele, que movia ele a acreditar que Deus de pedra, de barro e de madeira não era Deus, que algo feito por mãos humanas não era Deus. Ele olhava para os céus, para as montanhas, por tudo. Não tem um ser que criou todas essas coisas. Esse ser, eu creio que esse sim é Deus. E esse Deus se revelou a ele. E Deus, você sabe o que Deus fez na vida dele. Nós somos fruto, nós somos e pertencemos dentro dessa aliança com Deus e Abraão, somos filhos da fé em Abraão, tá? Então veja, a fé tem o poder de tornar o seu sonho realidade. Tem aqui um livro muito antigo, que na época, quando eu li, mudou minha vida. Chamado A Quarta Dimensão, de Paul Yun-Shu, o pastor da maior igreja evangélica na Coreia do Sul. Hoje ele mudou o nome, é David Yun-Shu. Mas esse livro mudou. Por quê? Porque ele mostra ali o poder da ação da fé. É impactante. Impactante. Outro livro que eu quero recomendar para você, Há Poder em Suas Palavras, de Don Golsen, da editora Vida. Muito bom. Extraordinário. Esse também do Paul Yun-Shu é da editora Vida, A Quarta Dimensão. 2 livros extraordinários. Olha, trazendo algumas pessoas que são referências para nós, homens de Deus, mulheres de Deus, que se moveram pela fé. Catherine Kuhlman, extraordinário, como Deus se moveu naquela mulher, por causa dela estar ali diligentemente exercendo a sua fé no poder sobrenatural de Deus realizar milagres, tá? Podemos falar também sobre T.L. Osborne, um grande homem de Deus, um instrumento de Deus poderoso, poderoso na terra. Tantos outros poderíamos falar aqui, até mesmo, ainda que meio contraditório, por alguns teólogos, que eu não quero entrar no meio da questão, mas o aspecto da fé de Kenneth Hagin, revolucionário também. Revolucionário, tá? Então a fé, quando nós compreendemos isso, ela nos leva a realização de sonhos, tá? Tá conseguindo entender? Tá compreendendo? Olha, veja, Marcos 9:23, Jesus disse o seguinte: tudo é possível ao que crê. Não há limites. Ele poderia ter dito, se houvesse limite na fé, ele poderia ter dito assim: olha, algumas coisas são possíveis ao que crê. Metade do que você crê é possível. Não. Ele dá a ideia de que todas as coisas podem acontecer quando nós cremos. Tudo é possível ao que crê. Em outro texto, Jesus mesmo disse: olha, aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas, do que ele estava fazendo. Extraordinário. Extraordinário. Olha, importante destacar que Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz o seguinte: olha como a fé espiritual canalizada na fonte, canalizada em Deus, ela é poderosa. Poderosa. Há algo que gera essa fé.
há algo que alimenta essa fé. Paulo diz lá, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Olha, 3 coisas que eu quero aqui ressaltar. Jesus disse que os olhos é a candeia do corpo. Logo, ele associa os olhos, a visão, a capacidade de desejar, de ter desejo. Então, os olhos, eles alimentam a nossa alma. Porque aquilo que a gente vê, a gente pode desejar, a gente pode querer ter, a gente pode querer possuir. Ativa no nosso coração o desejo. Ativa aquilo que está relacionado também às nossas emoções da alma. Por isso que Jesus disse que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz, mas se forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Então, os olhos alimentam a alma. Nós sabemos que o que alimenta o corpo físico é a nossa boca. Nós conduzimos o alimento para a nossa boca e, consequentemente, vai descer para o estômago. Então, nós alimentamos o nosso corpo físico pela boca. Nós alimentamos a nossa alma pelos olhos. E o espírito? Por onde é alimentado o espírito? O espírito é alimentado pelos ouvidos. Olha aqui, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então, à medida que você ouve a palavra, você está alimentando o seu espírito, que está ativando a sua fé, porque, como eu disse, fé não é algo emocional, a fé não é burra, a fé, ela é real. A fé, ela é real. Ela é uma realidade que pode levar a gente a nos mover para aquilo que não estamos vendo. Abraão não tinha filho, Sara era impossibilitada, a idade era avançada, mas ele se apegou pela fé naquilo que Deus disse vai acontecer, vai nascer. Percebe? Agora, nós temos que ter um entendimento de que, com fé, e no exercício da fé, e na caminhada da fé, nós estamos sujeitos a experimentar algumas perdas. Sim, mas essas perdas é provisória. Provisória. Entenda que entre as diferenças daqueles que possuem fé e os que não possuem, é que os primeiros não são influenciados pela derrota. Quando a gente caminha pela fé, nós não somos influenciados por derrotas, mas pela busca da vitória. Bendito é o nome do Senhor. Não importa, podemos perder algumas coisas, sim, em nome da nossa fé, porque muitos poucos são os que caminham pela fé. Gideão saiu com 32.000 soldados para a batalha contra os midianitas. Está lá no livro de Juízes. E o que aconteceu? Deus disse, fala para os covardes, os medrosos irem embora, porque o medo é o fator negativo da fé. Manda embora. Voltou muita gente. Foi embora muita gente. 22.000 soldados. Ficou um número considerável. E Deus disse, agora leva todos para o riacho. Eles vão beber água lá. Observe como estão bebendo água. E no fim das contas, aqueles que bebiam água, vigiando, olhando, foram separados.
E só esteve com Gideão na batalha 300. E Deus mostrou a Gideão: essa batalha você vai vencer na fé. Não é com quantidade, é com qualidade. Olha, vou voltar a repetir. São poucos os que de fato querem se mover pela fé. Muitos querem se mover apenas no natural. O sobrenatural tem uma caminhada de entendimento que a gente pode até sofrer umas percas, mas não a derrota. Nós entendemos e compreendemos que podemos sofrer baixas, mas não vamos perder a guerra, porque a vitória já está garantida. Amém? Então veja que o exercício da fé é extraordinário. A fé, o exercício da fé não é o sentido de pensamento positivo, não, isso aí é muito pequeno. A fé não é autoajuda, a fé é ajuda do alto. A fé não é autoajuda, é ajuda do alto. Não é pensamento positivo, também não é isso que eu estou falando, não. Pensamento positivo é uma coisa muito pequena, não vamos rebaixar a fé, não, é muito maior do que isso, muito maior. Nós lemos aqui em Hebreus, a partir do verso 30, veja, eles enfrentaram tantas coisas, eles tiveram que peregrinar, eles tiveram que enfrentar batalhas contra os inimigos, mas eles não abriram mão da sua fé, eles triunfaram. E olha, sua força do aqui, do agora, do hoje, depende de sua fé que você projeta para o amanhã, porque o resultado daquilo que você está vivendo hoje é aquilo que você exerceu a sua fé no ontem. A nossa fé sempre vai nos projetar, nos remeter para o futuro, para o amanhã. Ninguém caminha por fé olhando para o passado. Não, nós temos que avançar. Paulo diz que uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo. E nós temos um alvo, você tem esse alvo. Então, esta fé precisa ser exercida com ousadia, com coragem, com destemor. Ninguém pode limitar a sua fé. Agora tem algo que pode roubar a sua fé, que é o desânimo. O desânimo pode roubar a sua fé. Por isso que você tem que compreender que o que Jesus disse lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz o apóstolo aqui, quando ele, refletindo sobre tudo que o mestre passou para ele, as palavras de Jesus, ele diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. É uma afirmação. Se você é nascido de Deus, você vai vencer. Você vence o mundo. Você vence as adversidades. As baixas podem vir, mas você já é portador da vitória. A guerra vai ser vencida por você. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Olha, a fé é capaz de nos levar a triunfar sobre todas as coisas, mas não deixe o desânimo aprisionar você. O desânimo quer te aprisionar, o desânimo quer levar você a ser conduzido por aquilo que está diante dos teus olhos, e aquilo que está diante dos seus olhos muitas vezes pode depor contra a fé. Entende? Então, caminhe nessa fé. Caminhe, viva nessa fé. E aí, você vai dar testemunho do resultado da fé. A fé sem obras, ela é morta. Ela vai se apresentar, os resultados vão vir na sua vida. É uma decisão caminhar por fé.
E só você pode tomar essa decisão. Eu não posso tomar ela por você. Você tem que tomar essa decisão. Você já nasceu para vencer, para triunfar. Nós não somos um projeto falido. Deus nos criou, nos trouxe à existência para vencermos, para triunfarmos. Toda dificuldade que surgir são oportunidades de nós exercermos essa fé viva e desfrutar dos resultados abençoadores desta prática de fé. Nós vamos dizer aos problemas, às impossibilidades, às muralhas, às barreiras, aos obstáculos, nós vamos dizer: junte todos vocês, se unam, une a enfermidade, une a impossibilidade, une as barreiras, une os obstáculos, une-se os impedimentos e venham. Sabe por quê? Porque meu Deus é maior, a minha fé nele é maior, e vocês serão todos exterminados. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Viva essa fé. Procure ler. Procure pessoas que já têm experiências vivas de fé no sobrenatural. Sim, na minha jornada, muitas coisas ocorreram, experiências extraordinárias pela fé. Por misericórdia e pela ação da fé, a prática da fé, eu já vi o cego enxergar. Sim, eu já vi mudo falar. Sim, grandes milagres, coisas que Deus trouxe à existência. Veja, pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas que há no mundo, que há em todo o universo. Pela palavra, como eu disse, 5 dias Deus criando, só pelo poder da sua palavra. Então você tem que compreender que Deus continua gerando e trazendo à existência coisas extraordinárias pelo poder da sua palavra. Não foi só para os dias da criação. Tem gente que acredita que Deus se moveu por sua palavra só para criar as coisas. Até o 6º dia, onde ele criou o homem, a coroa da criação. Deus continua se movendo. Deus continua se movendo. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, ele repousou. E aí, Jesus, quando foi questionado sobre a questão do repouso, sabe o que Jesus disse? Olha, meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, o Eterno teve um período de descanso, não para isso virar um ponto de religiosidade, como muitos fazem, muitos se apegam a essa questão de religiosidade. É uma questão que Deus instituiu na lei para o povo de Israel. O que de fato Deus estava querendo dizer, que o homem sim precisa ter uma pausa, um repouso, né? É isso que Deus estava querendo ensinar. De modo que ele continuou se movendo, trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, Deus continua trazendo à existência o que não existe. Então coloque tudo diante dele, numa fé viva, poderosa. E ore e diga: Senhor, no nome de Jesus, debaixo do teu poder, eu chamo a existência na minha vida a realização deste sonho, desse projeto. Você vai ver, os resultados serão extraordinários. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Deus te abençoe abundantemente. Obrigado por caminhar comigo. Peço a você que compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. O maior número de pessoas. Faça isso. Compartilhe.
tá? Peça para as pessoas estar aqui nos seguindo no Instagram, acompanhando as nossas mensagens pelo YouTube. Nosso canal no YouTube é Pastor Isaqueu Freitas. Estamos aqui juntos para levar você a viver um tempo que vai ser extraordinário, divisor de águas para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu peço, Senhor, que a bênção do Senhor esteja continuamente na vida de todos que têm nos acompanhado e que elas possam viver experiências extraordinárias através do exercício da fé, no nome de Jesus. Amém? Sejam todos abençoados. Ele ama. Deus te abençoe. Deus fortaleça a sua vida. Deus te abençoe, Antônio Lima. Seja fortalecido aí. Ana Becker, Deus te abençoe, tá? M.A. Aparecida, Deus te abençoe também. Sejam todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esta fé poderosa vai levar você a viver resultados extraordinários. Amém?